Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite para você. É muito bom estarmos juntos para mais uma reunião de oração e devocional na nossa semana tão abençoada que sempre fazemos neste dia abençoado para a gente meditar na palavra do nosso Deus e orarmos juntos, como sempre nós fazemos uns para com os outros. Traga o seu pedido de oração, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa mente e o nosso coração em total harmonia e sintonia com esse Deus que nos ama, que sempre nos abençoa. Senhor Jesus, amado Pai, ó Espírito Santo, nós queremos te louvar, ó Deus, pela bênção que é, Senhor, podermos buscar a Tua presença, nos voltarmos para Ti, Senhor, mais uma vez, com atitude humilde, sincera e devota, Senhor, com todo o amor que há no nosso coração, para, Senhor, nós crescermos em conhecimento na Tua palavra, buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor, e sempre, ó Deus, ouvindo a voz perfeita e santa do Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor sempre nos faz muito bem. E as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, a Tua graça nunca se afastam de nós, Senhor, mas sempre somos abençoados, Senhor. E contemplamos, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua majestade. Ó Senhor, te pedimos que Tu estejas conosco nesta noite. Que a Tua presença, Senhor, habite em nossos corações, Senhor, trazendo palavra de consolação dentro, Senhor, do conhecimento revelado na Escritura Sagrada, que nos mostra Cristo, que nos fala da Tua soberania, Senhor. E que nos faz, ó Deus, sempre a cada dia contemplarmos mais quem o Senhor é. Essa é a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a soberania de Deus e o valor dessa doutrina chamada soberania de Deus para as nossas vidas é a nossa meditação nessa noite. Uma devocional conclusiva dessa série de meditações, de devocionais, que abordam este tão importante atributo de Deus, que é a soberania do nosso Deus. E eu quero hoje pensar no valor que essa doutrina tem para as nossas vidas. E o que nós podemos e devemos fazer com isso, com esse conhecimento revelado na medida em que a gente entende que Deus é soberano. E é por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 6, ele vai dizer: ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Quem te não temeria a Ti, ó Rei das nações? Pois isto é a Ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a Ti. Profeta Jeremias, capítulo 10, versos 6 e 7. Meus irmãos, o Deus que nós cremos é um Deus que se revela na Sua palavra. E é muito bom a gente saber disso e a gente entender isso. Porque nós não obedecemos nem seguimos filosofias ou ideias inventadas pelas pessoas. Nós não seguimos os desejos do nosso coração, ou a simples busca de felicidade, de um caminho que nós mesmos construímos na nossa vida. Mas o crente no Senhor Jesus, ele segue a Deus com fé e cresce nessa confiança em Deus à medida em que o crente lê a palavra de Deus com fé e com a certeza de que tudo que está revelado na Escritura é a palavra do Deus verdadeiro. E a Bíblia não se trata de nós, das nossas alegrias. Não é um livro escrito para que a gente perca peso, dê 5 passos para a felicidade, que a gente saiba viver apenas as trivialidades da vida. A palavra de Deus, antes de tudo, é um livro sobre Deus. Sobre Deus. Sobre quem é Deus, sobre o que Deus quer e sobre o que Deus faz nas nossas vidas.
Nós, portanto, quando pensamos no valor da doutrina, desta tão importante doutrina que é ensinada pela palavra de Deus, que diz que Deus é soberano, nós sabemos que este tão importante atributo de Deus, ele é fundamental para que a gente entenda quem é Deus e o que nós devemos, portanto, valorizar diante de Deus. O que nós devemos fazer, o que precisa de fato mudar nas nossas vidas, a partir do momento que a gente considera e entende que Deus está acima de todas as coisas, que Ele governa com um governo supremo, que o seu poder ninguém há de se comparar a Ele ou de desafiar a Deus, qualquer que seja a força, o poder, principado, potestade, diabo, inferno, demônios. Ninguém se compara ao Deus que nós cremos. O profeta Jeremias, quando declara isso, ele está fazendo aqui uma reação justa e santa à idolatria presente no povo de Deus. Ele vai dizer que os ídolos são como espantalhos que se colocam no meio das plantações, necessitando que o fazendeiro coloque eles lá para que eles cumpram a sua função de serem espantalhos. Mas o Deus que nós cremos, o Deus que o povo santo da aliança crê, é um Deus que não se assemelha a ninguém. Um Deus que ninguém há semelhante e possa ser comparado a esse Deus, porque Ele é grande, grande é o poder do nome de Deus. E por mais que a gente queira buscar outros caminhos, a verdade revelada nas Escrituras é que o que nós sabemos sobre Deus não é fruto do nosso querer, da nossa imaginação, da nossa vontade de construir um ídolo e se ajoelhar diante dele. Antes, Deus se revela pela sua palavra e nos mostra o quão grande Ele é, ao ponto de nós percebermos que tudo que há sobre Deus, nós não temos capacidade de entender na sua plenitude. E, portanto, não fosse esse Deus ter se revelado a nós, nos dando conhecimento sobre quem Ele é, nós nunca creríamos nele, nunca o amaríamos, nunca entenderíamos o que Ele quer de nós. E, portanto, qual o valor que a doutrina da soberania de Deus tem para mim e para você? Guardarmos no nosso coração e nunca esquecermos desta grande verdade, que Deus é soberano. Primeiro, a soberania de Deus faz com que a gente tenha no nosso coração um sentimento de uma doce admiração por Deus. Nós aprendemos a amar a Deus, a se admirar com Ele, a contemplá-lo, porque esse Deus é único, é soberano, é perfeito em tudo o que faz, é diferente dos outros deuses, retratados nas mais variadas culturas. O Deus revelado na palavra é um Deus que não falha, é um Deus que não erra, é um Deus que faz todas as coisas estarem sujeitas aos seus ricos e eternos propósitos. Portanto, nós somos ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas, porque esse Deus é único na história. Não há outro que possa se comparar a Ele. E, portanto, quando nós cremos nisso, não há espaço na vida de um crente para que idolatrias sejam criadas, para que outras coisas ocupem o nosso pensamento, senão a verdade de que esse Deus é o único que deve se assentar no trono do nosso coração. E, portanto, meus irmãos, nós precisamos, diante disso, reagir admirando a Deus, se maravilhando com os feitos de Deus, contemplando que não fosse o Senhor ser soberano, a nossa vida já teria sido destruída.
Portanto, louvado seja Deus, porque Deus é soberano e cuida de mim e cuida de você. A soberania de Deus também põe a religião no seu devido lugar. E a gente se pergunta, que tipo de religião nós temos praticado nos nossos dias? A gente sabe que nos nossos dias a palavra religião ganhou uma conotação muito pejorativa, muito negativa. Quando dizemos que alguém é religioso, logo pensamos que tal pessoa é dotada de um sentimento de cegueira ou de um fanatismo incontrolável. A grande verdade é que a religião verdadeira é somente aquela que é revelada na Escritura Sagrada, que consiste em nós amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e escoarmos esse amor nas nossas relações sociais, familiares e de toda a natureza com o nosso próximo. A soberania de Deus, portanto, conserta o tipo de vida religiosa que temos tido, porque aquece os nossos corações, nos apresenta a majestade de Deus, nos faz adorar a Deus em espírito e em verdade, e não por protocolo, e não porque temos que participar de trabalhos de igrejas, mas porque o amor desse Deus inunda o nosso coração de tal forma que a única reação possível que nós temos é louvar, é adorar e reconhecer que o Senhor está entronizado sobre todo o universo e Ele também é Senhor sobre os nossos corações. A soberania de Deus tem valor também porque ela produz humildade no nosso ser. Quando o profeta Jeremias diz, no versículo 7 do capítulo 10, quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Quem não temeria a Deus, sabendo que Ele é soberano? Porque isto é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Portanto, quem não se humilharia perante a esse Deus? Apenas alguém tolo, apenas alguém que não conhece a Deus de verdade, apenas alguém que, por mais que confie em si mesmo, por mais que suas obras sejam consideradas justas aos seus próprios olhos, é tão cego que não pode enxergar que Deus é soberano. E, portanto, meus irmãos, essa doutrina tem valor para que a gente se ajoelhe diante de Deus, para que a gente se quebrante, para que a gente confesse os nossos pecados, para que a gente não se torne soberbo e a gente se ache tão justo, tão correto nas nossas vidas, ao ponto de não acharmos que precisamos da justa correção, que também é misericordiosa, que é fruto do amor de Deus e que é derramada nas nossas vidas por esse Deus que é soberano em nos perdoar. A soberania de Deus nos diz que nós não somos suficientes, portanto, nos diz que a nossa vida não é controlada pelos nossos caprichos, nos diz que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E isso não é apenas um chavão, não é apenas uma frase feita para que a gente se sinta bem. Antes é uma ideia que nos constrange, que nos diz que não temos controle de nada, que nos diz que o Senhor pratica nas nossas vidas até mesmo atos que nos causam uma certa dor para que a gente não vá para o inferno. E a gente se constranja, e a gente seja provado, e que a gente seja refinado pelo fogo do Santo Espírito de Deus. E, portanto, meus irmãos, isso tira do nosso coração a autossuficiência, a autonomia da gente achar que temos o controle de tudo. Veja como é importante essa doutrina. Quando nós olhamos que ninguém se assemelha a Deus, Ele é soberano. E essa doutrina tem valor,
porque ela dá segurança à nossa vida. Em Deus podemos confiar. Ele está assentado sobre o trono do universo. Ele tem nas suas mãos o cetro da justiça. Ele governa o poder. Ele governa todo o universo com grande poder. E não são os governantes das nações que dizem, que regem, que controlam os destinos do mundo, mas é o Deus Todo-Poderoso, a quem ninguém se assemelha. E essa segurança tira o desespero dos nossos corações, tira os medos, as fobias, a perda de tempo com tantas preocupações, e nós passamos a confiar mais nele. Nós somos quebrantados por ele e somos ensinados por esse Deus que ele é verdadeiramente soberano. O que precisa acontecer na sua vida para que você entenda isso? Quando a palavra de Deus já deixou mais do que claro que esse Deus é perfeitamente soberano, supremo, justo, perfeito em tudo que faz. O que precisa acontecer no seu coração para que você entenda de uma vez que a sua vida não se trata de você, não se trata dos seus sonhos, não se trata das tuas prioridades elegidas de forma incorreta por não buscar a direção de Deus? Será que nós não deveríamos orar mais de uma forma humilde, entender mais as coisas, sermos pessoas que não andam de forma insensata, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, mas pessoas que estão remindo o tempo, porque os dias são maus? O que precisa no nosso coração ser desconstruído para que a gente entenda que o Senhor é soberano? Deus, nessa noite, quer mais uma vez falar ao nosso coração. Ele não só quer, mas ele fala. E a nós cabe prestar atenção e escutar. Porque é Deus falando conosco. Que as nossas vidas são totalmente controladas por Ele. Nós que cremos em Deus. Nós que recebemos ao Senhor Jesus nos nossos corações. Somos encorajados nessa noite a perceber mais, a entender mais, a termos mais discernimento e ouvir a voz de Deus falando conosco. Ele é soberano, meus irmãos. E isso deve produzir no nosso coração adoração para com Deus, descanso e paz diante de tantas preocupações que enfrentamos, admiração para com Deus, maravilhar-se com Deus, colocando a religião que praticamos no devido lugar que ela tem que estar, voltada para o amor sincero para com Deus, dando humildade às nossas vidas e trazendo, acima de tudo, segurança nos cuidados que esse Deus tem para conosco. Que Deus ajude você, que Deus ajude a mim a entendermos quem Ele é de fato. Deus é grandioso, Deus é majestoso, Ele reina sobre as nossas vidas. Que a soberania de Deus, irmãos, seja valorizada como verdadeiro ensino da palavra de Deus para os nossos corações. E que a gente seja transformado por esta verdade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos Te louvar, porque mais uma vez o Senhor fala conosco, Senhor. A Tua palavra é rica, abundante e produz o verdadeiro fruto que nos leva, Senhor, a nos arrependermos e a nos voltarmos para Jesus com fé. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda duvida do Teu poder, que não Te conheceu ainda, Senhor, como Tu requeres, que nesta noite o Senhor mesmo toque nos corações, faça brilhar a Tua luz, Senhor, para que todos entendamos a Tua verdade, Senhor, que o Senhor é Rei e Senhor sobre as nossas vidas. Atende, ó Deus,
nossos clamores, nossos pedidos. Recebe, Senhor, nossos agradecimentos como louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo que acessa este vídeo. Que todos vocês confiem em Deus acima de tudo. Descanse o seu coração em Deus, entregue ao Senhor, confie nele e tudo mais Ele fará de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fiquem todos na paz e que Deus os abençoe.